Olá, a paz do Senhor Jesus, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo missionária Carla Lessa e nessa manhã eu quero dividir com você um devocional, algo da parte de Deus que venha nos trazer direção, que venha nos dar um rumo. Talvez você está precisando de um rumo, você está precisando entender o que está acontecendo na tua vida. E de uma forma simples, eu quero dividir o texto da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre Ana, né? Ana, uma mulher que conhecemos bem, onde passou por um processo de espera tremendamente dolorido, né? Com um diagnóstico que, se fosse pelo homem, seria impossível. A Bíblia diz que ela era estéril, né? E ali o Senhor entrou com intervenção. Mas eu quero ler o texto com você, porque eu também quero orar sobre essa palavra. Eu entendo que quando eu oro sobre a palavra, a oração, por mais que seja simples, com palavras simples, ela se torna eficaz, porque o que tem poder é a palavra, o poder da revelação da palavra, o poder da direção da palavra, o rumo profético que a palavra de Deus, sabe, nos direciona, nos envolve. Aleluia. Então é sobre a palavra que eu quero orar. Mas antes eu vou ler com você o texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, e vai dizer, é bem pequeno: houve um homem de Ramataim, Zofim. Gente, 1 Samuel. Mas antes eu quero dividir com você. E diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aí o versículo 7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ele, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva te não esquecereis, mas a tua serva dareis um filho, varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia.
Essa passagem é meio conhecida, essa história é muito contada, né? Várias vezes. Tenho certeza que você já ouviu a história de Ana. E o Senhor nessa manhã falou comigo: eu quero que você fale sobre ela. Existem filhos e filhas minhas que estão frustrados. E eu quero hoje orar sobre a mim e sobre a tua vida, que toda frustração, ela tenha um ponto final. E é eu e você que temos que declarar isso. Usar a nossa fé, usar a nossa intrepidez, usar a nossa voz, colocar para fora e declarar: inferno, a partir de hoje tu perdeu. Por quê? Porque esse sentimento, ele vem como um sentimento de derrota, fazendo eu e você achar que outras pessoas somos mais merecedoras que nós. Não é sobre isso, mas Ana vem nos falando sobre o tempo, aleluia, o tempo da espera, o tempo da dor. Mas enquanto essa mulher não recebia o que ela precisava, Deus tratava do coração dela, aleluia. O Senhor falava sobre 5 lições, aleluia, que nós devemos aprender com ela. Aí você vai me perguntar: mas o que uma mulher que era amargurada de alma tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar, sim. Tem a nos ensinar de alguém que foi perseverante. O que tem a nos ensinar é de alguém, aleluia, que teve paciência em meio à sua provação, né? E a primeira coisa que nós aprendemos com Ana: uma fé inabalável. Aí o Espírito Santo me disse: ela era estéril, sem certeza de futuro. Ela tinha uma tristeza infinita, filha. O Espírito Santo falou comigo. Humanamente falando, seria impossível essa mulher engravidar. Humanamente falando, num tempo onde não tinha tantos recursos, num tempo onde não tinha tratamento para infertilidade, num tempo onde só dependia somente de uma intervenção divina. E sabemos nós que naquele tempo era uma vergonha, era algo que deixava ela, sabe, no último, na pior fase que uma pessoa pode viver, né? Na pior fase. Enquanto ela via que a outra esposa gerava, e ela se perguntava: por que eu não? Por que eu não? Por que eu não? Talvez seja essa pergunta que você tem feito a Deus: Deus, por que eu não? Por que a minha vez não chegou? Por que eu não? Só que nós aprendemos algo com Ana, né? E algo que Ana tinha, né? A segunda coisa que eu aprendo com Ana, ela tinha humildade, né? Aleluia, ela orava, se debulhava em lágrimas aos pés do Senhor. Quer dizer, ela não desistia de buscar em Deus uma resposta. Aí o Senhor falou comigo: ela era observada pelo sacerdote, aleluia, e ele pensava que ela estava bêbada, já que era uma cena comum. Quer dizer, aquela cena se repetia. Aquele homem sempre via ela se lamuriando, chorando, angustiada de alma. Por quê? Porque Deus não é um dia, não é 2, não é 3, isso aqui não, meu irmão. É muito tempo isso aqui. Porque ela via, só uma gravidez leva 9 meses, né? Aleluia, até ser gerado o nascimento da criança. Enquanto isso, a outra dava vários filhos. Quantas gravidez essa mulher não teve que ver a outra, né, sendo gerado? O problema não era que a outra gerava, o problema é que a outra gerava e ainda era uma afronta. Ela afrontava a Ana, porque eu tenho e você não tem. Claro que a Bíblia diz que ela tinha um amor de Eucana, mas não era suficiente. Ela precisava de mais. Talvez você está falando para Deus: Deus, eu preciso de mais. Peça esse mais a Deus, aleluia. Peça a Ele esse mais, essa
o último pacote do biscoito, digamos assim, sabe? Essa última coisinha que precisa ser colocada, porque às vezes nós precisamos se chegar a Deus, sabe? Com choro, com pranto, com humildade diante dele, colocar para Deus a nossa real necessidade. Será que eu e você estamos fazendo isso? Será que eu e você temos tido um coração humilde? Né? Será que eu e você temos tido essa disponibilidade do esperar? Porque enquanto ela esperava, aleluia, ela não perdeu a sua humildade. Porque o tempo, ele faz as pessoas perderem a humildade. Por quê? Porque entra um espírito de rebelião, uma situação onde você quer, né, muitas das vezes, colocar Deus contra a parede, e nós não podemos fazer isso. Quem somos nós para fazer isso? Né? E os problemas, as situações, a demora do resultado, né, de um problema, de uma situação, ela traz isso pra gente. Sim, nós somos seres humanos. Né? Seria vergonhoso demais não falar que isso não existe, mas a gente precisa se conhecer. Então, como é que eu me conheço? Como é que você se conhece? Entendendo o que acontece no nosso corpo, entendendo o que acontece na nossa mente, e aí sim, aleluia, esperar o Senhor nos dar resposta, né? Terceira coisa que eu aprendo com Ana, ela é uma pessoa fiel, fidelidade, né? Apesar de todas as afrontas de Penina, aleluia, provocações intensas, Ana sempre se manteve aleluia, fiel ao Deus de Israel. Ao pedir um filho a ele, Ana fez um voto ao Senhor, dizendo que se seu pedido fosse respondido e ela tivesse um filho, ela dedicaria ao serviço. Aleluia. Será que o que eu e você temos pedido a Deus está de acordo com algo que vai agradar a Deus? Será que o que eu e você tem pedido a Deus, lá no final o nome do Senhor vai ser glorificado? Será que o que eu e você temos pedido a Deus está em concordância com o céu? Será que o que eu e vocês temos pedido a Deus não vai nos fazer sair da rota? Nós temos que fazer essas perguntas para que a gente se conheça. Nós temos que aprender a fazer essas perguntas para a gente mesmo, para entender como a nossa mente funciona. Aí sim o Espírito Santo entra e faz a obra. Mas eu preciso declarar a Deus o que eu estou sentindo. E é Deus que vem e realinha. É Deus que vem que alinha isso em nós. Amém? O céu em nós, o céu alinha. Quarta e última coisa que eu aprendo com Ana. Ana tinha uma vida de oração. Ana não confiou na sua angústia. Ela não confiou a sua angústia a um amigo, a uma pessoa, a um ser humano. Não. Aleluia, porque ela sabia que ninguém poderia resolver aquele problema. Né? Como eu já te falei, recurso o homem tinha, poderia fazer grandes exames e fazer tratamentos. Nós sabemos que hoje em dia existem, mas ainda assim a medicina, ela depende da última palavra, a última palavra é de Deus. Ainda assim, por mais de todos os recursos que nós temos na face da terra, nós precisamos da intervenção de Deus. Né? Então ela sabia que do homem ela não poderia contar. Não porque o homem não queria fazer, é porque o homem não tem a capacidade de fazer só aquilo que Deus pode fazer. Né? Então Ana dobrou seus joelhos, orando, lançou seus fardos a Deus. Além disso, orava todos os dias por um filho. Amém? Vida de oração nos leva a lugares extremos com Deus. Vida de oração, aleluia, faz o céu ser revelado sobre nós. Vida de oração, louvado seja o nome do nosso Pai. A vida de oração, ela faz a gente chegar em lugares que nenhuma outra ação faz a gente chegar. Amém? A oração, a dependência a Deus, o ouvir a voz de Deus, entregar totalmente em suas mãos as nossas petições, as nossas lamúrias, as nossas fraquezas na mão do Senhor, porque é Ele que cuida de nós. Então vamos orar. Antes de orar, eu quero te pedir, se você puder e sentir no coração, compartilha com alguém,
Amém? Deixa teu like, se inscreve no nosso canal, seja um abençoador, seja alguém que me ajuda a proclamar a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Então vamos orar onde você estiver. Se você não puder parar para orar, só ouve, se conecta com Deus nesse momento e vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, assim como nós oramos aqui e falamos sobre Ana, alguém, meu Pai, que passou por momentos dificílimos de ser enfrentado, passou pelo momento da dor, do silêncio. Essa mulher passou pelo momento, meu Pai, do escárnio, do apontamento. Essa mulher foi totalmente, meu Pai, ridicularizada, meu Pai, porque ela não tinha e ela não poderia gerar, mas Tu és o Deus que faz gerar. Tu és o Deus, meu Pai, do impossível. Tu és o Deus que traz vida onde há morte. Tu és um Deus que traz luz onde há trevas. Tu és esse Deus, e é diante de Ti que nós colocamos a nossa vida, juntamente com meus irmãos, aqueles que estão me assistindo. Nós colocamos aos Teus pés, e assim como Ana, meu Pai, nós nos colocamos, nos deleitamos em Ti, Te pedindo direção, Te pedindo, Pai, fala conosco. Pai, realiza o milagre, Pai, realiza o efetuar, o efatá de Deus sobre a nossa vida, meu Pai, assim como Tu declarou o efatá de Deus sobre a vida de Ana. E quando Tu declarou, meu Pai, aquela mulher gerou, aquela mulher sentiu dores de parto, só que as dores do parto, Pai, eram dores de alegria, era dor de algo tremendo que estava nascendo, meu Pai, era a dor da promessa. E quando a promessa vem, ela deve causar essa manifestação dentro de nós de alegria, de choro, de conquista. Meu Senhor, nós queremos conquistar aquilo que está impedindo, a gente de gerar no mundo espiritual, de gerar no mundo material, de gerar no mundo, na nossa, Pai, toda a fragilidade, tudo aquilo que impede, aleluia, do Teu agir em nossa vida. Nós Te pedimos nessa manhã, entra com intervenção do céu, assim como Tu agiu na vida de Ana, assim como Tu, Pai, liberou sobre a vida dela, porque essa mulher lá na frente, ela ora, aleluia, e o poder, aleluia, é atingido. O Teu poder atinge a vida de Ana. Então nos dá um coração grato, assim como Ana teve. A gratidão, meu Pai, mesmo quando não tinha recebido ainda, ela estava sempre aos Teus pés, clamando, pedindo. Ela sabia o lugar da dependência, ela sabia. E quando ela recebe esse filho, quando ela recebe, aleluia, essa criança, ela leva até o Teu templo e ali ela dedica a vida desse menino aos Teus cuidados, meu Pai. Então é alguém que agiu com fidelidade, nos dá um coração fiel, Pai, para que a gente, tudo aquilo que a gente venha Te prometer, a gente cumpra também. Quantas coisas nós prometemos a Ti não conseguimos cumprir. Tem misericórdia de nós, meu Pai, perdoa-nos, Senhor, todas as promessas que foram feitas e não foram cumpridas, meu Pai, tem misericórdia de nós, meu Pai. Nessa manhã o que eu Te peço é misericórdia, porque eu sei que foi a misericórdia que alcançou a Ana. Eu tenho certeza que foi a misericórdia que alcançou aquela mulher, que Tu não suportava mais ver aquela mulher chorar, nem se lamuriar. Mas chegou o tempo daquela mulher sorrir, chegou o tempo daquela mulher segurar em seus braços a bênção. E eu creio e declaro em nome de Jesus que o tempo dos Teus filhos segurarem a bênção está chegando, o tempo dos Teus filhos abraçarem a promessa está chegando, o tempo da bênção, da realização, aleluia, da bênção prometida pela Tua boca, porque a Tua palavra nos garante que Tu não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Então tem bênção do céu sobre a mim, sobre a tua vida, meu irmão, aleluia. Coloca a tua fé em prática, vamos colocar nossa fé em prática.
prática, vamos buscar a face do nosso Pai, do nosso Deus, e assim como Ana, né? Se você ler mais um pouquinho, tem o cântico de Ana, aquela oração que ela faz em agradecimento. Depois você medita lá para você entender. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, né? O Espírito Santo, ele inspirou a Ana a fazer aquela oração, aquela canção. Amém, meu irmão? Que Deus te inspire nesse dia, que a inspiração do céu te alcance, que aquilo onde você só consegue ver luta e choro, você passe a enxergar bênção, aleluia, e resposta de Deus sobre a tua vida. Amém? Que a gente venha mudar a forma da gente olhar as situações. Nós precisamos aprender isso, olhar a forma de como ver as coisas e passar a olhar com a ótica do céu sobre a nossa vida. Amém, meu irmão? Deus te abençoe tremendamente. Que você receba essa palavra, que essa palavra venha te direcionar, que a voz de Deus venha te alcançar, que as promessas de Deus te alcancem a você, a tua casa. Que Deus te guarde nesse dia, meu irmão. Que a bênção de Deus esteja com você, que você seja tremendamente curado e restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Fica com Jesus. Eu só te desejo coisas boas. Curte e comenta se você sentir no coração. Amém? Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau.